equipe da Ufologia Amazônica, eu, Armando Monteiro, Vitório Peré, Wagner Santana e a Lala Barreto. Estamos aqui em Colares, local da Operação Prato, em 1977, com o senhor Rosildo Aranha de Oliveira. O senhor Rosildo nasceu em 22 de março de 1943, em Colares, e foi a principal peça que acompanhou o Coronel Holanda nas investidas militares aqui. Ele era o piloto e o coronel da embarcação, e o Coronel Holanda sempre se utilizou do serviço dele. Vamos fazer algumas perguntas referente à situação de 1977. O Coronel Holanda requisitou seu barco para operações militares nas investigações do Chupa-Chupa, senhor Rosildo? Colocou. Quantas vezes o Coronel Holanda requisitou seu barco? E a capacidade do seu barco era para quantas pessoas, senhor? Até 7 pessoas. Quantas vezes ele chegou a requisitar seu barco para a operação militar? Olha, eu não tenho ideia quantas vezes, mas era de segunda-feira a sábado. Mas era só o seu barco que era utilizado? Não? Era só meu barco mesmo nessa época, era só meu barco mesmo. Senhor Rosildo, todas as vezes era requisitado o seu barco, era você quem estava presente pilotando, ou algumas vezes o Coronel Holanda chegou a pilotar seu barco? Não, ele nunca pilotou, era eu que pilotava o barco. Sempre foi o senhor? Sempre foi eu. Quais os exatos locais, rios, furos, igarapés ou mar, e horários que o senhor levou o Coronel Holanda e sua equipe para a investigação dos objetos voadores não identificados aqui em Colares? Olha, o primeiro ponto de estratégia que nós levamos ele foi no farol, né? Esse farol daqui da ilha de Colares, né? Do município. E pegava das 6 da noite às 5 da manhã. E outro era aqui a ponta do Bacuri, também, que é um lugarzinho que tem uma povoação, né? Tem uma ilhazinha aí lá também. Mas lá foi poucas vezes, né? Era mais mesmo, o ponto mesmo era que o farol mesmo, essa ilha que tem aqui de Colares, que é o farol. Correto. Me diga o seguinte, quando essa equipe militar chegou em Colares, eles chegaram armados, com arma de fogo? Olha, eles chegaram. Todos com arma de fogo? Todos com arma de fogo, mas só que depois, quase uma semana, eles me levaram lá na casa que tinha um quarto secreto, eles me mostraram lá. Então eles chegaram preparados para um combate, se o caso houvesse, né? Você chegou a ver OVNIs em companhia do Coronel Holanda? Ou também, independente da companhia dele e acompanhado de outras pessoas ou sozinho? Você chegou a ver OVNIs, objetos voadores aqui? Olha, assim... As luzes? Chegamos, veio muito mesmo. Ela vinha até próximo mesmo, aí quando a gente colocava, quando a gente ia fazer a vigília, ele era mais que, era diversos mesmo, toda noite tinha. E vinha de diversas formas, né? A luz, tinha uns que vinha com umas luzes vermelhas, luzes assim amarelada, azul, e tinha vezes que vinha só com uma luz vermelha mesmo, só vinha com uma luz vermelha mesmo. E qual era a sua reação quando você viu aquelas luzes? Como você reagiu? E o Coronel Holanda, a primeira vez que viu as luzes, como ele reagiu? Qual foi a reação dele? Olha, eu fiquei com medo porque antes dele chegarem para cá, né, já estava acontecendo, né, vários casos aqui com essas luzes, e a gente estava com medo, né? Mas como eu perguntei antes de a gente começar o trabalho, né, perguntei para ele, e falou para mim que não me preocupasse, que isso aí não vinha atingir nada, não vinha atingir a gente, né? Era normal isso aí. Ele falou assim para mim, né? E depois que ele colocou lá a câmera lá, o computador, né? Aí que ele foi ver, né? Aí que ele ficou mesmo, nessa altura, ele se agoniou muito quando ele viu as luzes próximas, né? Que a gente enxergava ali os objetos, naquela tela, tudo mesmo ali visível mesmo, a gente enxergava aqueles objetos, da forma de um chapéu, assim, ó. Forma de um chapéu, em forma de um matapi. Você conhece o matapi? Forma cilíndrica, né? Correto, conheço. Matapi. Em forma de uma arapuca grande, assim.
Você vê quando a lua vem saindo assim, dia de quarto, assim, aquela lua, tem a impressão que era a lua que vinha saindo fora do mato, assim, né? Uma noite eu até cheguei a me enganar, estava pescando com meus montes, mas não é luar, como é que a lua vem saindo? Era ele que vinha levantando assim um pouco assim. Sumia rápido também. Mas, e de diversas formas vinha mesmo. Igual um prato mesmo, assim, igual vinha um prato mesmo, assim, vinha tombando assim, aquela. Ele vinha em alta velocidade, senhor Luiz? Não, filho. Não. Vinha muito lento, muito lento, muito lento. Vinha. Tinha barulho? Não, não tinha não. Fazia barulho. Não. Som de nenhum tipo de De som. nenhum tipo de som. E a que distância o senhor calcula assim que o objeto surgiu nessa situação Nessa aí? situação, olha, sempre eu conversava com ele, né? Ele, depois de terminava o trabalho, dia de sábado, assim, domingo ele ia lá para casa. A gente conversava muito com ele, aí eu fazia as perguntas para ele, né? Capitão, mas é muito alto? Ele disse, não, isso é baixo, isso é altura assim de 200 metros, 300 metros mais ou menos, é a altura que eles vêm. Não pode se aproximar, não se aproxima mesmo. Contanto que quando ele estava conversando com ele lá, que ele ligava, já era 2 horas da manhã, isso aborrecia muito. Ficava muito aborrecido. Hoje palavrão, tudo chamava, batia lá na mesa. Ele chegava a falar com eles? Eles se comunicavam? Não se comunicava, ele não entendia o que eles falavam. Mas eles de lá. falavam? Falavam muito de lá com ele. Ah, lá. os seres Falavam. ocupavam os... Era uma enrolada que eles faziam lá, é aí que ele ficava aborrecido. Que... E essa voz saía onde? Essa voz, a gente escutava ele estava com fone assim, né? Escutava. Através do rádio. Do né? rádio, era Receptor. o rádio assim. Um rádio receptor. É o rádio assim, assim. Esse rádio que transmissor, né? Certo. E quem Transmissor falava receptor. com ele nesse rádio? Os seres. Os seres? De lá, conversavam com ele de lá. O senhor chegou a ouvir? Não, Isso não. Isso aí não, né? Ok, então a gente constata que o Holanda, capitão Holanda na época, ele, além das armas, ele trouxe as máquinas fotográficas, as filmadoras e trouxe também um radar, quando ele detectava a aproximação dos objetos Os voadores. objetos Né? voadores, né? Assim, Ele isso aí. tinha um radar, Tinha, com certeza. que ele sempre postava ali na frente do farol, onde era o senhor mais ia com ele, era na frente do farol. Né? É importante frisar que o radar ele só capta a imagem do que é sólido. Do que é sólido. O que A não for primeira sólido coisa ele que não capta. ele localizava lá logo, ele colocava o aparelho lá, assim, essas câmeras assim nas pernas, armava tudo lá. Quantas pessoas faziam parte dessa equipe que iam no barco com ele? Geralmente O senhor? a gente ia 5 pessoas, às vezes 7. Geralmente eles não deixavam sozinhos aí a casa, ficava 2 na casa. Né? O senhor lembra o nome dessas pessoas que estão com ele? Olha, tinha um que era o cientista Luciano, ele deu o nome de Luciano. Mas era Luciano mesmo. Será que era Luciano mesmo? Porque É, o senhor falou antes para nós que ele, o coronel Holanda deu o nome para o senhor, né? Deu o Como nome. foi o nome que ele Ele deu o nome de Capitão Ernesto. Capitão Ernesto. Então o coronel Holanda se identificou para o senhor como Capitão Ernesto. Capitão foi. Ele só se revelou Depois ele se revelou o Depois nome já verdadeiro. foi que veio o nome verdadeiro dele. Foi ele mesmo que disse para o Foi senhor o ele nome mesmo. verdadeiro? Foi. Ah, Você chegou a ver algum OVNI, alguma luz depois da Operação Prato e antes da Operação Prato? Antes da Operação Prato chegar aqui, os militares, logicamente que o povo já estava tendo esses contatos, né? Já estava vendo essas luzes, já estava vendo. E luz que tinha uma samomeira grande, bem em frente de casa, a gente morava aí nessa casa aí da beira, tinha uma samomeira muito grande. Quando era 7 horas, aparecia lá a luz, mas era aquela luz muito forte lá, aparecia. E era rápido aquilo. Aí o pessoal aqui se envolveu muito, viu? Era uma carreira, um correrio aí colado, era uma gritaria de criança e era a gente atirando, foguete, batendo lata e não parava. Aí a noite toda, até as 6 da manhã. E o pessoal se protegia como? Se refugiou. Nós temos informação que um grupo se refugiou na igreja matriz. Não, né? eles faziam uma romaria, né? Na sua casa do seu avô, foi lá que eles se guardavam? Lá em minha casa aqui do meu pai, tinha mais de 50 pessoas lá. Pessoas que passavam a noite lá, faziam muitas fogueiras lá na frente de casa, né? E faziam mingau, Soltavam faziam fogos. assavam peixe lá. O objetivo era espantar os objetos que estavam E sugando tinha o sangue da outro população. pessoal que tinha mais lá na frente para manejar dessa rua de lá. Cada demônio que via a gritaria que vinha de lá, aquela gazarra que vinha, era o pessoal que vinha correndo, que o aparelho já tinha
posado lá para eles lá. Tem um campo aqui do Luzia aí, ele posava no campo do Luzia aí. É onde o senhor falou, não sei se Isso, foi o senhor que desculpa, falou, onde mas- ficou uma marca do pouso Foi, da nave? ficou. Até hoje tem a marca Até lá. hoje, não sei se ainda tem, Ainda porque tem. já desmontei lá no campo muitas vezes, né? sei. Foi. Esse campo do Luzia, inclusive, faz parte da documentação da operação. O sargento Flávio desenhou esse campo do Luzia. É um documento oficial mesmo. Esses ataques que os objetos, as luzes faziam, o senhor chegou a ter conhecimento de mortes na hora ou depois? Olha, o conhecimento que nós tivemos aqui em Colari foi de uma senhora, né, que aconteceu com ela, eles focaram em cima dela, e aconteceu que ela adoeceu, levaram ela para Belém, e ela ficou muito doente, até minha comadre ela. Quando foi com os tempos, ela foi assim, ficando doente mesmo, e chegou até a falecer. Aí ela faleceu de câncer. O senhor tem conhecimento de ataque dessas luzes em animais? Ou foi só pessoas mesmo? Olha, Ou foi só seres humanos? E animais aqui em Colares eu não tenho conhecimento, mas aí no interior, Rovada de Bituba, ele matou animais. Ah, Matou. Nessa época? Nessa época foi, matando animais mortos pela rua. Cachorro, galinha. Senhor José, o senhor tem conhecimento de algum ataque a crianças? Criança. Pode não. Não. Criança. Criança porque as pessoas defendiam, né? Os pais Porque a protegiam. criança. Proteger As pessoas é. se defendiam como podia, soltando pistola, Entendi. dando tiro no alto, né? Certo. senhor Roseu, além do povo de Colares que foi atacado por essas luzes para sugar o sangue, o senhor pode informar se alguém da equipe do Coronel Holanda também foi atacado com essas luzes? Chegou a ser atacado ou não? Não, aqui no grupo aqui que nós trabalhamos, não. Ninguém foi atacado. Não. Você não chegou a presenciar nenhum ataque em outras pessoas, não chegou? Não cheguei a perder, não. Só presenciou as luzes na companhia do Coronel Holanda. Não. Fora disso a gente via muito. Era natural dos que estavam, né? Foi, Da rua. o motivo deles virem pra cá foi as luzes, estavam atacando. Estava o povo. atacando mesmo, que foi obrigado a pedir Agora, ajuda, né? Aí o prefeito, Então o senhor já via antes? já vinha acontecendo antes de vir para cá, já vinha as luzes acontecendo. não antes. apareceram aqui só quando ele estava aqui, né? O capitão estava aqui. A luzes veio porque ele estava atacando o povo, que era um povo, uma população pequena, né? Vilarejo. Um vilarejo. E comunicaram o prefeito, na época o prefeito foi na aeronáutica e veio Pediu essa ajuda, veio né? uma ajuda para cá para Colares. Mas já tinham atacado já antes as Com pessoas. certeza as pessoas já não estavam mais nem podendo ficar Inclusive, sozinhas, se alimentar. ele me atacou uma noite com meu irmão, nós fomos pescar. Quando chegou em frente à igreja, aí focalizou. Quase, comparei assim, o rumo da torre da igreja, mais ou menos. Parece que era a gente que tinha lá na torre da igreja, né? Focou em cima de nós e ficou tudo dessa cor assim, tudo vermelho a canoa. Tudo vermelho, a vela da canoa, tudo vermelho, meu irmão, assim. Mas quando que estava tudo de vermelho naquele exato momento, viu? Aí meu irmão se desesperou. Ele corria aí, queria se jogar na água, eu ia me atacar com ele. Não, Sabá, cuidado, vai passar. Aí até que ele se acalmou, viu? Mas ele ficou meio ruim mesmo. E o senhor, o que o senhor sentiu nesse episódio? Assim? O que o senhor pensou na hora? O senhor ficou em pânico? O senhor ficou mais calmo? Também. Eu só não dei meio porque o meu irmão já estava daquele jeito, né? Passando ruim, eu tinha que também Segurar a onda, segurar a né? onda mesmo, foi. Segurar a onda mesmo. Mas que foi muito ruim, foi. E diversos pescadores que iam na praia, né, arrastar rede, eles focalizavam e tinha gente que deixava até rede na praia, abandonava o material e vinha correndo, entrava nas casas pedindo socorro. Muitos aconteceu. A cidade praticamente ficou vazia, a cidade de Colares. Muitas pessoas foram embora, né? Se retiraram. Alguns se retirou, mas de mais eles ficavam assim, massa era nas casas. Por exemplo, aqui nessa rua aqui, da Carneiro de Mendonça, eu vou dizer que eles ficavam em 3, 4 casas, né, à noite, quando era assim, de umas 7 horas, o pessoal começava a chegar. Aí passava a noite. Lá em casa a gente tinha uns barcos de pesca, né, a gente tirava umas velas das canoas e colocava na sala de casa, que era lá da casa grande, que era uma casa grande da cidade,
o pessoal estendia a vela dos barcos lá e o pessoal ficava lá passando ali, contando história não dormia. Pra não dormir, pra ficar acordado à noite. Quem fazia o mingau fazia, quem assava o peixe assava e todo assustado, que quando dava, o pessoal gritava, olha, o aparelho está lá no campo do Luzia, aí o pessoal, todo mundo entrava para as casas e se fechava. E a pessoa aqui soltando pistola, atirando, batendo lata. E era muita gente, viu? Muita gente, o sufoco era muito ruim mesmo. Muito. Foi um mecanismo de defesa que a população achou de se ficar junto, ficarem junto e fazer alimentação, soltar fogos. A gente fazia coleta, sabe? Fazia coleta de dia, quem dava feijão, dava arroz. Era questão de sobrevivência. Quer dizer que isso foi um evento que mudou as relações entre as pessoas aqui em Colares. Foi. Houve uma mudança, as pessoas tiveram realmente que mudar as relações para poder se defender. Foi, isso aí foi uma maneira, né, de se unir. Porque o pessoal, a gente achou que a gente fazendo isso, né, a gente estava se defendendo, né, porque unido, né, todo mundo aí, a pessoa numa casa, né, como na casa do meu pai tinha vez para ter mais de 40, 50 pessoas ali. Seu Gildo, a embarcação era do Holanda. Não, era minha. Ah, era sua? Era minha, Ele usou durante a operação e depois continuou a usar depois que terminou a operação. Ele continuou ainda com essa embarcação. Depois que terminou a operação, a gente ficava só aqui por terra mesmo, né? Depois que já ficou só 5 só que ficou. O pessoal tudo depois foi embora. Ele continuou vindo. Quem foram os 5 que ficaram, o senhor lembra? Olha, esse um meu, eu me lembro desse do Luciano, o Flávio, o Flávio, o capitão Ernesto. Que é o capitão Holanda, né? Ele se chamava de Ernesto. Holanda. E os dois, eles deram o nome, né? Mas já saiu da memória. Isso é interessante porque nós temos registro, que muitas pessoas falam, e a própria aeronáutica dá um relato de que a operação durou de setembro a dezembro. Né? Então, o senhor tem informações de que antes de setembro o Coronel Holanda já estava por aqui com sua equipe e depois de dezembro ele permaneceu no local? Qual foi a data que ele chegou, o mês que ele chegou mais ou menos? Eu não tenho muito porque, mas parece que foi no mês de outubro que ele chegou aqui. Outubro? Porque era verão, né, que a gente passava a noite toda com ele pra lá, não chovia nada, né, era verão mesmo. Sei. Eu acho que ele ficaram até pelo carnaval, mais ou menos aí. Fevereiro, né? Depois a operação se desfez, quer dizer, oficialmente, né? E o Coronel Holanda começou a vir na sua casa, frequentar e continuou. Já veio ainda. Continuou fazendo as vigílias com o senhor. Ele com a família dele, viu? Ele com a família dele. O senhor se tornou amigo da família, né? Muito amigo da família dele, ele faz a refeição lá em casa conosco, porque nessa época, né, a minha filha ela tinha uns 13 anos, né, e ela, desde moleque, ela sabia preparar, já fazia a comida, né, bem, ela fritava muito bem o peixe, né, e ele passava fim de semana lá em casa conosco. Quando ele não estava lá, eu ia para lá com ele, lá para casa da praia. Eles moravam lá na praia, né, numa casa lá de lá. Foi ele lá. Então a Operação Prato serviu para o senhor ter uma proximidade de amizade com muito, o Coronel Holanda. mas era uma amizade, ele chegava assim, ele vinha logo pela cozinha. Esse Rosinho, vinha pela melhor parte da casa. Eu quero comer uma ventrente, ele puxava uma ventrente de dourada, assada. Tá vendo? Mas ele era muito alegre, muito alegre mesmo, que faz de conta que ele era de casa mesmo. Como que eles trabalhavam, seu Rosildo, assim, no barco? Quer dizer, eles olhavam radar, eles levavam equipamento. Porque o equipamento, eles levavam equipamento, montavam lá no farol, né? Aí de lá eles ficavam, tudo assim, aí como nós temos aqui nessa mesa, esses aqui, né? Vendo os aparelhos, esse é o aparelho, esse é eles. Aí começava a falar daqui, aí disse, olha Jorginho, agora olha aqui. Eu ia olhar, enxergava pela tela. Visível mesmo, próximo mesmo, viu?
Aí por isso que eu sei contar, porque eu via mesmo os aparelhos mesmo assim, né? Aqueles aparelhos vinha mesmo, bem devagarinho de vinho se aproximando. Então o senhor conseguia ver perfeitamente o desenho dele, a via forma o desenho, dele, né? via esse desenho perfeitamente. A forma aerodinâmica. Forma era, Não era somente as luzes, no caso. Não, não, senhor. Via o objeto. Ele sabe desenhar, ele sabe desenhar. Ah, é? O Ele senhor sabe desenhar? É, O senhor podia desenhar? Quantas formas o senhor chegou a Ah, ver? sei. E Olha, se falar aparelho a para gente mais vê na jovens, forma, na eles forma também de uma arapuca, na forma de Na um época, chapéu, antes deram o nome de na aparelho, forma né? da lua, quando está meia lua, na forma de uma tapi, Tudo o senhor viu? tudo nós vimos, diversas formas Desenho de que vinha aí. Meia lua. Esse é o clássico. Isso aqui era muito, eu via muito isso aqui meia lua, mas a senhora tinha aqui a impressão que era a lua que vinha saindo fora do mar, levantando assim. Era na cor, com a cor da lua. Da lua, tudo com a cor da lua mesmo assim. E depois mudava de cor? Não, esse objeto Não, era sempre sumia. a mesma cor. Sempre, sim, aí, esse objeto. Aí com assim, uns 10 minutos, 15 minutos também sumia, pronto. Agora eu vi um objeto, eu trabalhei 10 anos de vigia no colégio, eu vi um objeto meia-noite, já depois que já estava calmo o movimento, né? Eu vi um objeto, eu saí daqui de casa, eu vim pegar uma manta aqui que tinha muito carapana lá no colégio. Quando eu cheguei com frente à igreja, que eu olhei assim, para a beira assim, eu vi um objeto que ele era idêntico assim, na minha visão era um carrossel. O carrossel, mas agora aquelas luzes tudinho rodeado dele, aquelas luzes. O carrossel Aquele parque de diversões aqui? Isso, parque de diversões, assim mesmo, viu? Com aquelas luzes coloridas, girando assim. Estava Mas baixo, aquilo seu Rizio? Estava na terra, estava na terra? Estava na terra, uma grama que tinha para lá da igreja um pouco, lá nesse Que tempo tamanho? não tinha aquelas árvores. Olha, era grande, mais ou menos o tamanho dessa sala de casa lá, assim, essa parte de lá. Estava pousado. Pousado e tal. Onde era? No quintal da? É para lá da igreja um pouco lá, hein? É bem Na orla? Na orla, Na aquela grama grande. Nesse tempo não tinha aquelas árvores, né? Lá Foi de tava madrugada limpa, isso. Era uma grama bonita que o pessoal... Eu fiquei assim, né? Que me deu até assim, parece sei lá, um passamento assim, que sei, mas meu Deus, não é tempo do Sírio, não é tempo do Sírio que o pessoal traz aqueles carrossel, né? Mas nessa forma do carrossel, aquela estranha aqui dentro. E o senhor estava longe, Eu perto? Eu estava assim mais ou menos uns 100 metros longe. Aí eu fiquei lá, né? Não segui para lá, né? Nessa hora veio uns pescadores direto daqui da rua, né? Aí eu me tirei, aí me alegrei, fiquei assim até meu corpo voltou novamente, né? Aí peguei, olhei assim, né? Quando os pescadores se aproximaram, era um amigo meu, sabe, que vinha. Aí ele falou comigo, disse, rapaz, olha, agora mesmo um objeto aí, tá aí ele, que nós olhamos, cadê? Eles vinham doce comigo, eu entrei. Bora ver, sai com ele. Não estava mais. Quando o senhor diz, o meu corpo voltou, o senhor quer dizer o quê? Porque eu fiquei assim, parece que me levantaram, assim, viu? Fiquei assim, aquilo, parece que levantei assim, que me deu, parece assim, um sono, assim, né? Aí eu fiquei, nossa senhora, né? Mas eu fiquei, nessa noite nem fui trabalhar, de lá mesmo, eu só fui lá no colégio, fechei bem a porta e vim embora, cheguei aqui eu falei. E quando seu amigo chegou, desapareceu. Que horas foi isso? Isso aí era uma meia-noite. Eles queriam lhe abduzir. Era uma meia-noite. Não duvido. Era uma meia-noite. Não duvido. Chegou a levitar, no caso. Foi uma meia-noite. Ele levitou, né? É interessante E assim, eu falar sabia um que pouco essa sobre mesma forma, viu? Essa mesma forma, a gente pescando aí nesse farol, a gente via ele vir e sentava dentro d'água. Ele aterrissava dentro d'água. Dessa mesma forma que eu vi lá em frente à igreja, ele aterrissava dentro d'água. Agora o senhor... qual? Ele chegava... Era o mesmo objeto. Era o mesmo objeto. Eu comparei... Ele ficava na superfície ou chegava a Não, submergir? ele sumia mesmo, ele sumia no mar. Quando era assim um pouco, ele ia surgindo de novo assim. 3 luzes, uma vermelha em cima assim, uma vermelha em cima, uma verde e uma amarela do assim. 3 luzes. Isso eu vi muito.